Boa tarde. Nosso grupo é composto por Bianca, Letícia, Matheus, Milena e Yasmin. Nós vamos falar sobre o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. Falando então sobre a pessoa, o sujeito que apresenta o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, algo marcante nesses sujeitos são os sinais de perfeccionismo e a inflexibilidade com o próximo, já que eles precisam que as coisas sejam feitas do seu jeito. Então, assim, a preocupação com organização, com coisas do seu dia a dia, como horários, regras, detalhes, é tanto que acaba atrapalhando o funcionamento da pessoa em realizar essas funções. Então, eles são excessivamente dedicados ao trabalho e à produtividade. Então, acabam negligenciando atividades, lazer, relacionamentos, como resultado dessas atividades pelo qual eles são tão exigentes para realizar. Diante aos casos de transtorno de personalidade, o nosso grupo ficou com o caso 18.10, controle do relacionamento, que diz respeito a um casal de namorados que procura um terapeuta para resolver questões de relacionamento. Ogden Jug e seu namorado Peter Clayman apresentam uma questão sobre morarem juntos. Porém, Peter descreve que a busca por um apartamento foi longa e angustiante, já que Ogden possui um rígido horário de trabalho, por seguir uma regra pessoal de sempre zerar sua lista de tarefas ao final do dia, e por todos os apartamentos que visitavam não conseguirem cumprir a lista interminável de requisitos de Ogden. Assim, resolveram morar no apartamento de Ogden Jug. Porém, ele recusou contratar uma empresa de mudanças e preferiu embalar as coisas pessoalmente e fazer um inventário para que nada fosse perdido. E o que deveria ter durado 2 dias acabou durando uma semana. No momento em que todos os objetos foram transportados, Peter começou a reclamar das regras malucas de Ogden sobre onde os objetos poderiam ser colocados na prateleira, para qual direção os cabides do armário deveriam ser direcionados e se suas roupas poderiam se misturar. Além disso, Peter queixou-se que mal havia espaço para seus pertences, porque Ogden nunca jogava nada fora, e relatou que certo dia acordou de manhãzinha e acabou encontrando Ogden organizando prateleiras e armários, dispondo os livros em ordem alfabética, por autor, e com isso Ogden relatou que gosta de estar no controle da situação. Passando a investigar sobre o histórico de vida de Ogden Jug, relata que não há histórico de doença mental na família e nega ter sintomas de depressão e ansiedade. Diz que nunca usou álcool ou cigarro e que foi criado com ambos os pais e é filho único. Na faculdade, teve que dividir quarto pela primeira vez e descreveu a experiência como difícil, devido a estilos conflitantes, e faz um comentário de que seu colega era bagunceiro e ele sabia que as coisas deveriam se manter organizadas. E então, na metade daquele ano, mudou-se para um quarto só seu, na residência estudantil, e nunca mais morou com ninguém, até a sua mudança com o Peter. No trabalho, seus colegas e seu chefe o descrevem como rígido, perfeccionista e bastante crítico. E descreveu que seu desempenho na escola sempre foi muito bom e era um aluno acima da média. No DSM-5, esse transtorno é diagnosticado como um padrão difuso de preocupação com ordem, perfeccionismo e controle mental e interpessoal à custa de flexibilidade, abertura e eficiência que surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos, conforme indicado por 4 ou mais dos seguintes. 1. É tão preocupado com detalhes, regras, listas, ordem, organização ou horários a ponto de o objetivo principal da atividade ser perdido. 2. Demonstra perfeccionismo que interfere na conclusão de tarefas. Por exemplo, não consegue completar um projeto porque seus padrões próprios demasiadamente rígidos não são atingidos. 3. É excessivamente dedicado ao trabalho e à produtividade, em detrimento de atividades de lazer e amizades. Não explicado por uma óbvia necessidade financeira. 4. É excessivamente consciencioso, escrupuloso, inflexível quanto a assuntos de moralidade, ética ou valores. Não explicado por identificação cultural ou religiosa. 5.
É incapaz de descartar objetos usados ou sem valor, mesmo quando não tem valor sentimental. 6. Reluta em delegar tarefas ou trabalhar com outras pessoas, a menos que elas se submetam à forma exata de se fazer as coisas. 7. Adota um estilo miserável de gastos em relação a si e a outros. O dinheiro é visto como algo a ser acumulado para futuras catástrofes. E 8. Exibe rigidez e teimosia. Tendo em vista os critérios diagnósticos do DSM-5 para classificar o transtorno, podemos então relacionar o caso com o diagnóstico dele. O caso observado tem relação com todos os critérios diagnósticos do DSM. Logo, vou enumerá-los e dar um exemplo para conseguir ficar mais fácil de entender como que é feito tal diagnóstico, né? Primeiro, ele é preocupado com detalhes, regras, listas e ordem. Ele precisou fazer um inventário das coisas da mudança e acordava para arrumar a prateleira de livros sozinho, além de também demonstrar perfeccionismo que interfere na conclusão das tarefas dele. Por exemplo, ele voltava para casa apenas depois de realizar a sua lista de tarefas por completo. Outra característica é que ele também era excessivamente dedicado ao trabalho e à produtividade, em detrimento de atividades de lazer e amizades. Por exemplo, ele foi funcionário do mês 3 vezes e era muito rígido, perfeccionista e crítico demais, de acordo com seus próprios colegas. Ele também não era capaz de descartar objetos usados ou sem valor, mesmo quando eles não têm nenhum valor sentimental. Por exemplo, quando foram perguntar para ele, por que ele fez o inventário, a fala dele foi: tenho um pavor de perder alguma coisa importante, mesmo que ele não saiba qual coisa importante é essa. Além de tudo isso, ele também relutava em delegar as tarefas ou trabalhar com outras pessoas, a não ser que elas se submetam à sua forma exata de fazer as coisas. Por exemplo, ele não contratou uma empresa de mudanças, exibindo também certa rigidez e teimosia, porque precisava tudo ser do jeito dele. Se não fosse do jeito dele, ele não faria. Por isso que até o processo, de tudo isso, que demoraria muito menos tempo, acabou levando mais que o dobro, por conta das quantidades de empecilhos que ele colocava. Podemos observar até pelo relato desse caso, que boa parte das contribuições para o atrito no relacionamento derivam do transtorno de Ogden, e toda sua rigidez e seu extremo perfeccionismo influenciaram para que esse atrito fosse ainda maior. Até em sua persistência, podemos entendê-la, a persistência que ele tem em se ater a tarefas que já não têm mais utilidade, seria uma manifestação de uma quantidade significativa de uma afetividade negativa dele em relação ao parceiro. Ao analisar todo o relato, percebe-se a todo momento que a compulsividade do Sr. Ogden Judd permeia a história inteira. Caracterizada por uma grande escrupulosidade e um perfeccionismo rígido, ela foi um dos grandes motivos que geraram atrito no casal e, inclusive, foi o grande motivo que levou eles a buscarem ajuda. Esse foi o nosso trabalho sobre o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, e essas são as nossas referências.